7 de agosto de 25, 8 horas da manhã. Muito bom dia a todos. E neste horário eu estou aqui num centro de referência de saúde, né? E pelos encaminhamentos do posto de saúde, eu tinha uma consulta hoje aqui neste centro, né? E como eu tinha alguns documentos deixados na delegacia, ficaram junto nos documentos os exames que eu tinha feito. Agora eu deixo tudo para a última hora. De manhã, quando eu fui separar os exames, é que eu me dei conta, para trazer para o médico ver os exames aqui, eu me dei conta que eu tinha deixado esses exames junto com outros documentos na delegacia. São de uma agressão que eu sofri e tudo, e eu fiz já algum vídeo aí comentando como é ruim o serviço público, né? Serviço público é triste por isso que eu odeio o serviço público. A delegacia lá estava com os documentos há mais de ano, não deram andamento nessa ocorrência. Tem outra ocorrência também, a outra também já me disseram que perderam os documentos. Serviço público, pessoal, serviço público. Como é que alguém se sujeita a trabalhar com isso, né? Tu trabalhar trabalho já é chato. Trabalhar, quem é que gosta de trabalhar? Mas se tu for trabalhar, se tu ainda for trabalhar num lugar que tu vá ter um retorno do teu trabalho, uma satisfação do que tu faz, satisfação, não dar satisfação, eu digo satisfação de prazer, tu ter um prazer no teu trabalho, daquilo que tu realiza um ótimo trabalho. Tu nunca vai fazer isso no serviço público, né? Nunca. Então como é que alguém se sujeita a trabalhar no serviço público? Não funciona, todo mundo sabe. E não se enganem, não funciona no Brasil, não funciona na Itália, não funciona em Portugal. Esses dois países eu morei, né? Então não funciona se tu me disser nos Estados Unidos, na Rússia, na China, em nenhum lugar, ou na Ucrânia, pronto, nenhum lugar do mundo funciona serviço público. É horrível. E eu pensei, cara, vou lá na consulta para, né, essas consultas públicas, tu ainda faltar consulta é o pior crime que tu pode fazer, porque tu leva meses para conseguir uma consulta, né? E foi o que aconteceu. Eu digo, cara, vou lá pelo menos dar uma satisfação, porque que eu não tô com esses exames e tal. E sorte que eu consegui já um reagendamento para amanhã. Então hoje à tarde eu tenho que ir lá na delegacia dar conta desses documentos para trazer aí amanhã para o médico ver. Mas assim, ó, eu já fiz, falando sobre o vídeo de ontem, tá? Primeiro eu gostaria de falar sobre o vídeo de ontem. O vídeo de ontem basicamente foi eu falando para vocês que eu vou nos matos, eu vou em lugares desertos, eu vou atrás de construções, de obras, de lugares semi-abandonados para defecar. Por quê? Porque eu tenho um organismo atingido pela síndrome de burnout e eu não consigo, depois de 15 anos, o meu organismo não funciona direito. Tanto é, agora, as últimas vezes que eu fui nesses postos e eu passei por triagem e tal, ali onde eles veem temperatura, pressão, peso e tal, a minha pressão tem dado alta. Hoje foi a mais alta que deu de todos dessas medições, 18/10. Eu nem entendo de pressão, eu sei que a moça lá disse, ó, isso aí é alta. E a última medição, semana passada, tinha dado 16/11.
sabe, tem dado pressão alta. Daí a médica já recomendou que eu passe lá no posto, faça várias medições em vários horários, em várias situações, para nós ver se essa minha pressão realmente está alta. E eu acredito que está. Mas por quê? Porque nada na minha vida funciona. Tudo bem, hoje essa consulta aí foi pisada na bola minha, né? Dizer, não funciona, mas tu vai no médico e não leva os exames, tu quer o quê, né? Tudo bem, foi pisada na bola minha. E uma coisa eu vou dizer para vocês, eu tenho notado, eu estou com 61 anos, eu tenho notado que eu não sou mais no meu índice de perfeição, tá? Não vou falar perfeição, no meu índice de perfeição. Eu tinha um índice de perfeição muito alto, altíssimo, altíssimo. E hoje eu vejo que eu tenho essas falhas, né? Pequenas falhas de memória, pequenas falhas de atenção, pequenas falhas de equilíbrio, pequenas falhas de pressão. É o envelhecimento. A gente sente que é o envelhecimento chegando. E eu, num envelhecimento em que eu fui muito maltratado pela vida, né? Então, hoje, o corpo, né? Eu tive problemas aí de equilíbrio, que eu sinto que foi em função de agressões e tudo. Então, tipo assim, muitos problemas já acarretados por agressões, por acidentes, por estresse, ou seja, o corpo muito maltratado. Mas assim, eu queria voltar no vídeo de ontem, que eu falei para vocês, que eu defeco aqui, ali e tal. O que acontece? Há 15 anos atrás, quando eu senti que o meu organismo não funcionava mais, que foi pela síndrome de burnout, eu senti que eu estava completamente pifado. Eu não tinha saída. E eu não acredito muito em médico, não. Para não dizer que eu não acredito, tá? E para mim, os únicos médicos realmente que eu considero lá em cima são os ortopedistas, traumatologistas, os médicos que montam ossos. Porque eu tenho todos os ossos do corpo quebrado e eu fui sempre completamente e 100% remontado. Então esses médicos eu dou um crédito especial para eles. Mas eu digo, são médicos mecânicos. Eles olham ali uma peça quebrada e eu vou aparafusar, vou torcer, vou botar um arame, vou botar um parafuso, uma haste de ferro, tá consertado. É assim que é a minha vida. Mas assim, daí eu digo, cara, principalmente isso é um problema de cabeça, né? O burnout é um problema de cabeça, é o estresse, é o teu organismo mental que já não responde mais. E eu lembrei que com 18 anos, ali 17, 18 anos, eu já era uma pessoa muito ativa, eu tinha uma vida muito ativa e tal. E ali eu já me envolvia muito com mulheres, por incrível que pareça, 15, 16, 17, 18, já era aquele envolvimento extenso, né, com mulheres e relacionamentos e sexo e noite, e bebida, já era tudo isso, nessa tenra idade. E nesse momento, foi isso, vocês botam 1981, 1980, ou até 79, e o Guaraná em pó, na época nem era Guaraná em pó, era Guaraná em cápsula do Amazonas. O mundo estava descobrindo, os brasileiros principalmente descobriram o poder do Guaraná em pó do Amazonas. E agora, quando eu estava no auge do burnout, isso há 10 anos atrás, eu descobri o burnout com 15 atrás. E com 10 atrás, que eu já estava aqui na região de Santa Catarina, eu num desespero do organismo não ativar mais os músculos, o cérebro, pressão, respiração, evacuação, aí é que entra o aspecto de defecar e tal. Eu digo, cara, tô perdido, a minha vida simplesmente acabou, né?
E eu lembrei quando eu não da falta de energia, dessa falta de energia total. Eu me lembrei que eu me relacionava com mulheres e chegava um momento que na hora do sexo eu não tinha mais energia. Não era não ter ereção, a ereção estava ali, 100%, 1000%, 10.000%, guri, 16, 17, 18 anos, mas eu não tinha energia. Eu passava uma noite com uma mulher, chegava nem amanhecia, eu estava morto. Eu estava morto e eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que viver e eu não tinha energia. E daí eu comecei nessa história do Guaraná do Amazonas em cápsula. Aquilo era uma descoberta recente e tal, e tinha efeito. Então quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu pensei, cara, o que eu faço para ativar o meu cérebro, o meu organismo? Eu lembrei do Guaraná lá de 40, né, na época, 30 e poucos anos atrás, quando eu era guri, e eu comecei a consumir Guaraná em pó. Se eu disser para vocês que de 10 anos para cá, eu tenho um consumo de Guaraná em pó que vocês não têm ideia, mas vocês não têm ideia mesmo do volume. As casas de produtos naturais, onde eu pego esses Guaraná em pó, as pessoas realmente já se surpreenderam com o meu consumo, porque aquilo ali seria um consumo para 30, 40 pessoas, e eu consumo sozinho este volume. E dentro dos problemas que eu tinha de todas as desregulagens, um problema muito sério era o intestino parado, o intestino lá pelo um belo dia, o intestino resolvia soltar. E como eu não vou em médico, essas coisas e tal, não ia, né? Agora eu tô indo porque eu tô pifando mesmo. O Guaraná em pó, no meu caso, consumido em excesso, ele me solta o intestino. Ele solta. Só que é assim, eu tenho que ter um consumo elevadíssimo e horas, no mínimo umas 3 horas de consumo, mas como assim? Colheradas com água, colheradas com água. Depois de 3 horas, o meu organismo solta. Só que às vezes os meus horários, a minha vida está toda torta, toda perdida. Eu não posso esperar em casa o meu organismo soltar. Eu vou para a rua trabalhar. E lá pelas tantas, o organismo diz, é agora, eu vou soltar. Fui!